Paz do Senhor, Igreja de Cristo, tudo bem com vocês? O meu nome é Nathalie, eu congrego na sede do Belém, aqui na cidade de Cruzeiro, e eu já quero agradecer ao meu pastor que fez este convite, me honrando para que hoje eu trouxesse essa palavra, essa ministração aqui neste culto online hoje. E eu quero já pedir para você, adulto, criança, jovem, se desconecte do mundo exterior, desliga a TV, desliga sua mente de preocupações, que agora a sua mente esteja só voltada para a palavra do Senhor. Eu espero muito que esta mensagem fale com você, assim como falou muito ao meu coração. E antes de começar, eu queria muito fazer uma oração com vocês. Papai, nós estamos aqui na Tua presença, Deus, para ouvir a Tua voz neste momento. Nós queremos sentir o Teu toque, nós precisamos do Teu poder. A nossa alma é sedenta, Pai, da Tua presença. Nós precisamos de Ti todos os dias de nossas vidas, Pai. Nós sabemos que o momento que estamos vivendo não é fácil, Pai. Mas o Senhor falou que neste mundo nós teríamos muitas aflições, Senhor. Mas o Senhor também nos lembrou, Pai, que o Senhor venceu o mundo. Então, papai, nós te pedimos agora, nos dê paz, nos dê alegria e que agora nosso coração possa estar, assim, meu pai, ali como a parábola que o Senhor contou, com a terra fértil, pai. Que caia a tua semente, pai, que ela cresça, enraiza, assim, meu pai, e cresça, assim, meu Deus. Em nome de Jesus, papai. Tira-se, meu Pai, todo o mal dos nossos ouvidos, do nosso coração neste momento. Abra-se, meu Pai, o nosso coração, o nosso entendimento, Pai, para receber a Tua palavra neste momento. Que nós possamos sentir a Tua presença, Pai. Que nós possamos sentir agora, meu Pai, o ambiente do nosso lar, da nossa casa, Senhor, meu Deus, se encher, meu Pai, com Teu poder, Papai. Nós cremos, Senhor, meu Pai, que através, Senhor, meu Pai, de um meio, Senhor, meu Pai, de uma comunicação, Pai, mesmo que online, o Teu poder pode ser, Senhor, meu Pai, propagado em muitos lugares. Que o Teu poder pode chegar, Senhor Pai, em tantos lugares que nós não podemos nem imaginar, Senhor Pai. O Senhor tem poder para todas as coisas, Papai. Nós cremos, Senhor Deus, e é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Ontem, quando o pastor fez o convite para estar aqui trazendo uma palavra, assim como muitas pessoas ficam, eu fiquei preocupada, me deu frio na barriga. Mas eu tenho um Deus que fala comigo e eu sei que você também crê neste Deus que fala conosco. E quando eu estava lavando a minha louça, Deus começou a entregar a palavra. Mesmo sem eu ainda ter pedido a Ele, Deus começou a falar ao meu coração e eu fui fortemente impactada através dessa palavra e confrontada. Eu gostaria que quem puder abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, no versículo 19 ao 20, que diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Essa palavra quem nos deixou foi o próprio Jesus, citando com sua própria boca. Foi Jesus que estava ali ensinando os seus filhos e nos ensina até hoje. Muitos ateus já se converteram porque eles começaram a ler a Bíblia para tentar ir contra ao ser humano, falando que Deus não existe, que a Bíblia foi escrita por um homem. Mas ao lerem a Bíblia, eles se deparam com algo que era impossível, que é impossível de um homem ter escrito. E por várias vezes um ateu se converte apenas por ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. E Jesus, tudo que Ele nos ensina na palavra dEle é soberano, é perfeito. Tudo que Jesus nos ensinou é porque Ele sabia que nós passávamos por estes problemas, Ele sabia que nós poderíamos gostar do dinheiro, poderíamos amar o dinheiro. Ele sabia que nós poderíamos ter preocupações se teríamos o que comer, o que vestir, o trabalho, aonde viver. Jesus sabia. Jesus veio a esta terra, Ele era Deus, mas também era homem, então Ele conhece o seu íntimo, Ele conhece o nosso interior, Ele é um Deus que pode dizer que sim, nos conhece verdadeiramente, porque Ele passou também pelas mesmas coisas que nós passamos. E hoje eu quero falar com vocês sobre fé.
A fé, nós dizemos que nós a temos. Muitos de nós falamos, não, mas eu tenho fé. E nós gostamos de falar isso. Eu sinto fé, eu tenho fé. Mas muitas das vezes nós não praticamos essa fé. Aonde eu vou ministrar, onde eu vou pregar, eu gosto de lembrar do meu pastor, do pastor Isaac, que é um homem cheio de fé, e também o meu pai. Como é bom ver homens, ver mulheres cheios de fé, que tem tanta certeza que Deus fará o impossível. E você consegue se lembrar qual foi a última vez que você exerceu a sua fé? A fé, ela é como um músculo, né? Nós temos aqui o nosso bíceps, nossos tríceps, né? Abdômen, nós temos músculos no nosso corpo. Mas se nós não praticarmos exercícios físicos, esses músculos não crescem. Eles ficam do mesmo tamanho e muitas vezes fracos, não tem força para carregar pesos maiores, superiores do que a gente aguenta. Então precisa exercer estes músculos para que eles sejam fortes. E a fé é do mesmo jeito. Se a fé a gente deixa ela quietinha lá, sem ser alimentada, sem ser exercitada, ela não cresce, ela fica do mesmo tamanho. A Bíblia diz que Deus deu fé para todos, mas nós podemos exercer essa fé para que essa fé cada vez mais aumente. E então nós conhecemos histórias da Bíblia cheias de fé, nós conhecemos tantas pessoas por aí em igrejas que tem tanta fé, que tem histórias lindas e maravilhosas. Mas aí a gente olha para nossa vida e a gente se pergunta, nossa, mas por que na minha vida não acontecem essas coisas que acontecem na vida desses irmãos, na vida dessas pessoas que nós conhecemos? E sabe por que talvez não esteja acontecendo na tua vida ou na minha vida? Porque a fé, para ser exercida, ela precisa nos tirar do conforto. Normalmente, quando nós precisamos exercer a nossa fé, nós precisamos sair dessa zona de conforto. E não é nada fácil para o ser humano sair dessa zona de conforto. Nós vemos Moisés. Moisés tinha tudo ali no palácio. Moisés tinha riquezas, Moisés tinha do bom e do melhor para comer e também se vestir. Mas Moisés, conhecendo a sua origem, ele sabia que ele não poderia mais ficar parado, que ele precisava fazer algo. Quem visse Moisés como pastor de ovelhas não imaginava o quanto Moisés viveria pela fé e veria coisas grandiosas que Deus fez. Eu vejo pessoas na Bíblia como José, Elias, Esther, Eliseu, Moisés, Jó. Essas pessoas descansaram no Senhor e confiaram em Deus de que Ele iria fazer o impossível. Eu olho ainda Moisés e Elias, homens de grande fé. Deus fez coisas maravilhosas através de Moisés. Moisés viu seu cajado se tornando uma serpente, viu a sua mão se tornar leprosa e depois sã. Deus agiu através da vida dele para que aquelas pragas acontecessem na terra do Egito. Eles viram grandes coisas vindas da parte do Senhor. E não me julgue, mas eu imagino desse jeito. Eu imagino que Elias e Moisés, quando via as maravilhas de Deus, eles criam tanto no poder de Deus que eles já não se impressionavam mais quando algo acontecesse. O povo estava ali reclamando, murmurando: Moisés, você nos trouxe até o deserto para nós morrermos? Estava ali os cavaleiros de Faraó e na sua frente estava o mar e eles pensando: acabou, este é o fim. E Moisés sabia em quem ele cria. Moisés foi falar com o Pai e ali Moisés estendendo as suas mãos, Deus abriu o mar. Aquele povo passou em terra seca e eu não consigo imaginar Moisés impressionado. Por quê? Porque Moisés tinha a fé, tinha a certeza de que Deus os livraria. Ele sabia que de alguma forma Deus os livraria. Pessoas cheias de fé não duvidam do poder de Deus. Pessoas de fé não duvidam que Deus pode curar. Pessoas cheias de fé não duvidam que Deus pode ressuscitar o morto. Pessoas cheias de fé não temem porque eles sabem o Deus que eles servem. Eles sabem o Deus que eles têm na vida deles.
E se nós conhecemos tantas histórias de fé assim, por que ainda nós temos medo? Por que nós temos medo das dificuldades que vêm? Por que temos medo do que está acontecendo? Por que não descansamos apenas no Senhor? Em Filipenses, no versículo 4, diz que tudo posso naquele que me fortalece. Nós gostamos de lembrar desse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas muitas das vezes nós esquecemos do versículo anterior, do versículo 12, que diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí sim, tudo posso naquele que me fortalece. Deus gosta de suprir as necessidades de seus filhos. Deus gosta de ver os seus filhos sustentados, felizes. Mas Deus também nos tira da zona de conforto para que nós possamos nos aproximar mais do seu amor, para que nós possamos nos tornar íntimos. Deus faz isso sim com o seu povo, para que nós possamos lembrar que Ele é Deus sobre todas as coisas. Quando eu era pequena, eu tenho 2 irmãs, 2 pais maravilhosos. Muitas pessoas olhavam a nossa família e pensavam, falavam: nossa, que família linda, parece uma família de americanos. Olha as meninas com olhos claros. E nem imaginavam o que nós passávamos. As pessoas sempre viam a gente bem vestida, sempre muito bem, felizes, e nem imaginavam o que nós passávamos. O meu pai, como eu já falei aqui, é um homem de muita fé. Assim, quando meu pai aceitou a Cristo, Deus começou a ensinar o meu pai a depender de Deus. Nós começamos a viver pela fé. E meu pai era o homem da família, então toda a família começou a passar o que Deus estava ensinando para o meu pai. O meu pai sempre cheio de fé, Deus sempre mandava o socorro. Às vezes podia ser na última hora, mas Deus mandava o socorro. Nós crescemos, nós vimos Deus trabalhando na nossa vida de uma maneira maravilhosa. Então, a partir do momento que meu pai aceitou a Cristo, Deus fechou as portas de emprego para o meu pai. Meu pai não conseguia emprego. Por muitas vezes, meus pais não podiam fazer compras no supermercado, não conseguiam pagar uma conta de água, uma conta de energia. E muitas vezes passamos por apertos, dificuldades, mas Deus sempre supria. Mas, Nathalie, eu não consigo crer que Deus faz isso, Deus faz isso. Quando o inimigo foi até Deus, perguntando se existia alguém fiel, Deus falou: na terra, o meu filho, o meu servo Jó, pode tirar tudo dele, tira a casa, tira a família, tira a riqueza, e você vai ver que o meu servo permanecerá fiel. Então Deus faz essas coisas sim para ver quem está verdadeiramente confiando e descansando nele. Uma certa vez, meus pais ali sem poder pagar as contas de energia, a luz foi cortada. Se eu não me engano era domingo ou sábado. A minha mãe falou para o meu pai: pode ir, amor, para a igreja. E meu pai foi juntamente com a minha irmã mais velha. E eu e minha irmã do meio ficamos em casa junto com a minha mãe. E como minha mãe fala, para criança tudo é festa. E eu me lembro desse dia. Eu era muito pequena, mas eu me lembro desse dia. Nós só tínhamos mais uma vela. E a vela já estava diminuindo, ficando cada vez menor. E eu e minha irmã ali brincando na luz da vela, fazendo sombra. E minha mãe ali já esgotada, sem aguentar mais aquela situação. Ela só tinha Deus para clamar. Ela não precisou ligar para ninguém, ela não precisou chamar ninguém. De repente bate palma, nem campainha tocou, porque não tinha energia. Quando ela chegou no portão, tinha um casal de irmãos conhecidos deles. E perguntaram pra minha mãe: irmã, posso entrar? Eles entraram, minha mãe talvez ali constrangida, sem energia, os irmãos entrando na casa escura. E eles não perguntaram nada, eles não perguntaram se tinha cortado a luz, eles não perguntaram nada, eles só se sentaram e começaram a conversar com a minha mãe. Minha mãe não falou de nada, minha mãe não expôs o problema. Mas os irmãos foram tocados pelo anjo do Senhor.
que mandaram eles irem até a casa do servo dele, do servo de Deus. Esses irmãos estavam guardando um dinheiro para comprar um carro para eles. Eles fizeram ali um cheque, então. E desse cheque, se eu não me engano, deu para pagar as contas que tinham atrasadas. Eu não sei se deu para também suprir as necessidades ali com alimento, mas deu para aquele momento. Deus supriu as necessidades. E para a honra e para a glória do Senhor, depois este casal, né, muitas vezes eles poderiam pensar: nossa, nós estamos dando o dinheiro do carro, mas depois Deus supriu a necessidade deles. Deus enviou o carro novo para eles, melhor do que eles imaginavam. Deus é Deus que ainda faz essas maravilhas. Deus continua sendo o mesmo. Assim como ele foi ali com Jó, ele continua sendo com seus filhos ainda hoje. E em uma outra certa vez, era Natal, um irmão estava no mercado e Deus tocou nele falando para ele comprar 2 frangos. Um para a família dele e outro para outra família que Deus iria mostrar para ele. E então o irmão indo embora para a casa dele a pé, carregando ali as sacolas de supermercado, e ele foi indagando a Deus durante o caminho, falando: Senhor, para quem que eu vou dar este alimento? E então Deus foi falando para ele: continua indo que eu vou te falar. Até que chegou na frente da casa dos meus pais, da minha família. E Deus falou: entrega para o meu servo Paulo. E ali aquele homem falou: Deus, não, que vergonha eu entregar um frango para o pastor Paulo. Pastor Paulo, a família é tão bonita, as meninas andam sempre tão bem vestidas. Não, Deus, que vergonha. Aquele homem não entregou aquele frango para nós. Depois, mais tarde, se eu não me engano, alguns anos depois, meu pai, em uma pregação, ele começou a contar que naquele Natal nós passamos comendo miojo, mas louvando e adorando o Senhor. E aquele irmão que Deus tinha pedido para que levasse o frango à nossa família, depois veio contando ao meu pai o que Deus tinha mandado ele fazer, ele não fez. Ele desobedeceu a voz de Deus. Irmãos, a fé pode ir além do que nós podemos imaginar. A fé pode te tocar, a fé pode me tocar. A fé pode te incomodar para fazer coisas que muitas vezes para você parece ser estranha, mas obedeça a voz de Deus. E nós crescemos assim, vendo maravilhas da parte do Senhor. Nós crescemos assim, vendo que Deus supria as necessidades. Certa vez a minha irmã sonhou que chegava um carro cheio de compras de supermercado. Ela contou para minha mãe e minha mãe falou: filha, é impossível. De repente chegou o carro cheio de compras de supermercado. Deus usa uma criança. Deus usa o ímpio, mas Ele nos abençoa. Ele supre as nossas necessidades. Quando eu e meu marido decidimos casar, Deus fechou as portas. Nós não achávamos saída, nós não conseguíamos emprego, nós não conseguíamos juntar um dinheiro para que pudéssemos realizar este sonho do casamento. E então Deus abriu as portas, Deus preparou. Mas ainda assim nós ganhávamos pouco. Nós fomos conversar com a minha sogra e a minha sogra falou: como vocês vão pagar um casamento? Como vocês vão se sustentar sem dinheiro? Então eu contei uma história para minha sogra. E essa história alimenta sempre a minha alma. Havia uma família que estava passando necessidade. E ali eles tinham a filha caçula deles. A mulher estava com a filha no colo, o marido chegou em casa e perguntou o que ela tem. E a esposa falou: ela está com diarreia, está com virose, não tem nada para darmos para ela, a geladeira está vazia, não tem remédio. E ali o homem então viu que realmente não tinha o que dar para aquela criança. Mas eles oraram. Aquele homem creu no milagre de Deus. E na hora que aquele homem abriu aquela geladeira que estava vazia, apareceram 3 maçãs. Sabe aquelas maçãs lindas, brilhosas, vermelhas? Deus mandou 3 maçãs, que com certeza simbolizam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os pais deram aquelas 3 maçãs para aquela criança e aquela criança foi sarada.
Irmãos, quem comeu aquelas 3 maçãs fui eu. Nataliane Ferreira de Campos dos Santos, eu fui alimentada por 3 maçãs que vieram do céu. Ei, igreja, por que você está chorando? Ei, igreja, eu sou o Deus que cuido, que saro. Aleluias. Eu tenho ouvido o teu clamor, igreja, aleluias. Eu sou o Deus que estou ouvindo tudo que você tem dito. Lá no teu secreto. Eu sou o Deus que vai entrar com providência. Igreja, não temas. É tempo de olharmos para Deus. É tempo de louvarmos. É tempo de exercermos a fé. É tempo de confiarmos somente em Deus. Deus quer que nós confiemos somente nele. Não confie no dinheiro, não confie em governo, não confie no homem. Deus hoje te diz, filho, confia em mim. Eu estou cuidando de tudo isso. Tudo isso sou eu que estou fazendo. Tranquiliza o teu coração. Tranquiliza a tua alma. É tempo de orarmos, igreja. É tempo de jejuarmos. É tempo de sentirmos a presença deste Deus maravilhoso. Igreja, não se esqueça. A nossa riqueza não é aqui. A nossa vida não é aqui. Nós somos imortais. E o lugar em que nós iremos é lindo, é belo. Não há tristeza, não há dor, não há choro. Lá nós seremos felizes. Lá nós veremos o Senhor face a face. Igreja, não se preocupe com as suas riquezas sendo perdidas aqui nesta terra. Acumule riquezas nos céus. Aleluia. Logo nós nos veremos nos altos céus. Não esqueça jamais. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama e está aí com você, cuidando de tudo. Por mais que pareça que é o fim, não é o fim. Que Deus abençoe vocês.